Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, Malu. Malu, o Hugo Motta abriu a caixinha de maldade essa semana e resolveu colocar tudo em votação, acelerar todos esses processos. Parece assim, já que vão brigar comigo mesmo, que brigue numa vez só. É isso mesmo, Milton. Acho que ele ficou tão emparedado nas últimas semanas, tão sem ação, refém aí de um lado do bolsonarismo, do outro das promessas que ele fez para o governo, das outras promessas que ele fez para o Supremo, se comprometeu com tanta gente que ele decidiu tentar desatar esse nó todo de uma vez, né? E aí passou o final de semana todo articulando, conversando com todo mundo, do Tarcísio de Freitas em São Paulo, a ministros do Supremo, presidente Lula, e saiu, Milton Castro, prometendo uma coisa para cada um. O que eu acho que ele notou quando chegou ali no final da semana passada? Que ele estava completamente emparedado, né? Então, de um lado, o bolsonarismo dizendo que não votaria nada, obstruiria a Câmara novamente se caso a anistia não fosse votada. O governo precisando que se votasse, por exemplo, essa MP que deu isenção na conta de luz para o pessoal da baixa renda, e o Centrão querendo essa PEC da blindagem de qualquer forma. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal contra a anistia, contra a PEC da blindagem, forte, porque tinha acabado de julgar e condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro, e no meio de tudo isso, o Hugo Motta. Então, o que o Hugo Motta entendeu? Não daria para ele passar mais uma semana se escondendo embaixo da mesa, né? Fingindo que nada daquilo era com ele. Então, o que ele fez? Foi ao Supremo e disse, se eu não passar a PEC da blindagem, eu não consigo derrubar a anistia, eu preciso entregar alguma coisa para os deputados. Foi ao governo e disse, se eu não passar a PEC da blindagem, eu não consigo passar o resto, votar MP, votar o imposto de renda. Foi ao bolsonarismo e disse, se eu não passar a PEC da blindagem, eu não consigo votar a anistia. E foi a Tarcísio de Freitas e disse, vou passar a anistia, mas preciso do seu apoio para a PEC da blindagem. Quer dizer, ele amarrou todo mundo em promessas, cada uma dizendo aquilo que o interlocutor queria ouvir, mas note, Milton, sempre com a prioridade de botar para frente o quê? A PEC da blindagem. Né? Você vê que nesse roteiro, só uma coisa ficou, que foi a PEC da blindagem. Por quê? É um projeto no qual o Centrão, principalmente, vem se empenhando há muito tempo. Foi uma iniciativa na gestão Arthur Lira, que já foi e voltou várias vezes com diversos textos, sempre com essa desculpa de que precisa proteger a liberdade de expressão do parlamentar, que precisa proteger o parlamentar de perseguições do Supremo, dentro daquele guarda-chuva que a gente começou a ver depois que a Lava Jato morreu, que era a criminalização da política, né? Não se pode criminalizar a política, que na prática é um discurso para autorizar deputados e senadores a cometerem crimes, né? A gente sabe que as investigações contra deputados e senadores e outros políticos com foro são investigações trabalhosas, que demoram, não é uma bagunça como eles querem fazer sugerir. Mas agora vai ficar simplesmente impossível, né? Com essa articulação, Milton, que o Hugo Motta fez, ele conseguiu que o pessoal aprovasse a PEC da blindagem, né? A gente viu a votação que teve no Congresso, na Câmara ontem, passou com 344 votos a favor de quase todos os partidos, um ou outro que não votou, mas até mesmo o PT acabou votando. E é importante notar que com essas promessas todas que o Hugo Motta fez, ele conseguiu que o presidente Lula de início falou, não quero, não sou a favor, mas depois liberou a bancada, aí vieram 12 deputados do PT a favor.
O PL, partido do Bolsonaro, entrou de cabeça nesse acordo para poder depois cobrar do Hugo Mota, entreguei tudo o que você pediu, agora eu preciso da minha anistia. O Centrão achou que estava ok, ficou quieto, porque dentro da PEC da blindagem tem lá um dispositivo que diz que se não for, que precisa ser votado a abertura de investigação de processo em 90 dias, onde se supõe que depois de 90 dias está tudo autorizado, essa é a promessa que ele fez para o Supremo. E com isso, Milton, ele passou o que ele de fato queria, do que ele de fato precisava entregar, nas palavras de um aliado dele. Precisa entregar alguma coisa, entregou a PEC da blindagem, que é o que todo mundo concorda. E agora a gente viu, depois, logo em seguida, a anistia ser colocada em pauta. O que o pessoal queria do bolsonarismo era coloca em pauta a urgência para um projeto de anistia. E aí o pessoal foi para cima e aprovou com 311 votos. De uma forma completamente maluca, porque você não sabe o que anistia é essa. Qual é o texto, né? É porque foi aprovado aquele texto do Crivella, mas não é o texto do Crivella que vai chegar depois para ser votado mesmo, né? Exatamente, esse é o combinado. Vamos botar qualquer texto aqui para votar, tipo um placebo, um guarda-chuva, e a gente depois vê o que coloca dentro desse texto. É nesse nível de disfarçatez, né? Eles acabam de aprovar que nenhum deputado, senador mais vai ser investigado. Tudo bem, tem que passar pela Câmara, mas a experiência mostra que enquanto essa regra valeu, foram muitas investigações. Do levantamento do Grupo Globo fala em 250 investigações, da Globo News, mais de 250 investigações entre 1988 e 2001 que foram barradas. E o Debrando Pascoal, coisas desse tipo. O Debrando Pascoal que mandava num grupo de extermínio que matava a gente com motosserra. É disso que a gente está falando. Nós estamos retrocedendo décadas na história do combate à corrupção e aos desmandos parlamentares. É disso que se trata. Então, para provar isso, o Hugo Mota entregou um monte de coisa para todo mundo, inclusive anistia os golpistas. Quer dizer, você sai de um julgamento histórico, né, que pela primeira vez pune pessoas que foram governantes, ex-comandantes do Exército, que tramaram um golpe de Estado, e passa para essa absoluta pouca vergonha. É disso que a gente está falando. É uma completa falta de respeito ao voto da população, né? Então, esse é o legado de Hugo Mota na presidência da Câmara, que sai de um presidente fraco, refém de todas as correntes políticas, para um presidente que fez aprovar o maior dos absurdos da história recente do Brasil. É disso que nós estamos falando. E se abre mais uma vez um capítulo em que vai começar a discussão com o Supremo, porque por causa da tal da medida aglutinativa que foi incluída ontem nessa votação, a gente teve votação de uma PEC com textos diferentes em duas votações, o que não pode, né? Então, ainda tem mais isso, Cássia. Tem essa questão da manobra que houve ali na calada da noite para tentar colocar de volta o voto secreto nesse tipo de votação. Quer dizer, o deputado, eles querem impedir investigações contra eles mesmos e ainda não querem que a gente saiba quem votou como. Quer dizer, total falta de transparência. E ainda, para conseguir isso, fizeram essa manobra que vai ser com certeza contestada no STF, pode vir a ser derrubada. E já que você está falando em STF, Cássia, eu acho que é importante a gente prestar atenção no seguinte, na postagem que o Hugo Mota fez, né, uma manifestação pública sobre a votação da anistia, ele disse, nós temos que colocar a urgência para votar para pacificar o Brasil. Ele usou esse termo, que votar anistia seria uma forma de pacificar o Brasil. O que é completamente falso, porque além dessa questão da blindagem ter sido feita na base do gol de mão, vai parar no STF, também vai parar no STF a anistia. Né? O presidente Lula já disse ontem que, se for aprovada, ele veta. Eu estou para ver, porque ontem, na votação da PEC da blindagem, ele lavou as mãos sabendo que a anistia seria votada,
A gente até mostrou no blog no Globo, no meu blog no Globo, uma mensagem do deputado Alfredinho, do PT, dizendo que votou a favor da PEC da blindagem, que sabia que a isso vai seguir anistia, mas que tiveram que fazer um gesto amargo para poder fazer passar as pautas do governo. Então, vamos olhar essa afirmação do presidente Lula com um grão de sal, porque a gente está vendo que uma coisa que ele diz em público, outra coisa como uma coisa funcionou dentro do Congresso para o PT. A maior parte do PT votou contra a blindagem, deve votar contra a anistia, mas ficou ali um núcleo que seguiu uma orientação ali, então vamos liberar. Né? Então, é confuso ali, dá a impressão que o presidente Lula lavou as mãos. Mas, independentemente disso, quando chegar no Congresso, vai ter briga. Então, esse discurso da pacificação é balela. O Supremo já começou, inclusive, a demonstrar que não é possível você fazer um acordo com a Corte. O Hugo Mota procurou ali o ministro Gilmar Mendes, mandou mostrar para o Alexandre de Moraes o que ele estava prestes a fazer, mas tem outros ministros que não foram consultados. O ministro Flávio Dino, por exemplo, ontem já mandou avançar a investigação sobre emendas, a ação de constitucionalidade das emendas do orçamento secreto, cobrou uma manifestação da PGR, já deu um sinal, olha, isso aqui não é comigo, eu vou continuar tocando as investigações que já foram abertas, né? Porque daqui Pervertendo o lema, né? A luta continua. Exatamente, Obrigado. Não tem pacificação. É isso aí, tô falando demais, né, gente? Desculpa. É a indignação. Obrigado, Malu. Um abraço, até mais. Um abraço para os nossos ouvintes. Força para o resto da semana. Até.